Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa e hoje vamos nos reservar a análise na primeira hora e depois as principais notícias da atualidade. Trazemos dois temas, nomeadamente a aprovação pelo Parlamento da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar ou esclarecer as dívidas ocultas contraídas entre 2013 2014 pelo anterior governo. E mais adiante vamos discutir também sobre a qualidade dos debates na Assembleia da República. E conto com um painel que está representado pelas três bancadas parlamentares da Assembleia da República, nomeadamente o deputado Caifadine Manasse, deputado da bancada parlamentar da Frelimo, deputado Alfredo Magomício, deputado da bancada da Renamo, e o deputado Silvério Ronguane, do Movimento Democrático de Moçambique, a quem agradeço a vossa presença aqui. O Parlamento aprovou a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai permitir aos deputados auscultar os vários atores para o esclarecimento das dívidas contraídas pelo governo anterior. Estamos a falar de 2013 e 2014. Eu gostava de saber, Sr. Deputado Caifadine Manasse, quais foram os argumentos da bancada parlamentar da Frelimo para a aprovação da criação desta CPI para a investigação das dívidas públicas. Bom, muito obrigado. Permita-me cumprimentar os telespectadores da STV e os colegas aqui do painel. Bom, a Frelimo é uma bancada que tem responsabilidades sobre a gestão deste país. E o debate sobre a questão de dívida pública é um debate que já vem sendo feito no país. O governo deu explicações, tivemos uma sessão da Assembleia da República, que o governo veio dar explicações à Assembleia da República, mas várias vozes apareceram a não conformar-se com aquilo que são as explicações feitas pelo governo. E o governo, por si, também deu a abertura no sentido de a questão da dívida pública, querendo que haja mais esclarecimentos, o governo estava aberto para que fosse explicar tudo aquilo que acha-se que há zonas de penumbra. A Procuradoria-Geral da República está a fazer o seu trabalho e a Assembleia da República, na discussão da questão da dívida pública, a bancada parlamentar da Frelimo, aliás, todas as bancadas, a bancada do MDM, da Frelimo, da Renamo, deram deram a sua informação na discussão de que havia necessidade de se criar uma comissão parlamentar de inquérito porque havia divergências no debate e sentia-se que, de facto, há coisas que temos que aprofundar como deputados e como dignos representantes do povo. E nós sentimos que o povo precisa de ter mais explicações, precisa de ter mais informação sobre a questão da dívida. E o governo mostrou esta abertura. Foi neste âmbito que a bancada parlamentar da Frelimo aprovou a Comissão Parlamentar de Inquérito no sentido de trazer ao Parlamento, trazer ao povo moçambicano aquilo que se acha que foi que o governo fez na contração da dívida para este país e trazer a explicação mais concisa, mais precisa, que mostra de fato o que é que de fato aconteceu, porque o governo mostrou que não há nenhum problema em explicar e nós queremos de facto saber para fazer com que o povo saiba, de facto, aquilo que é debate, qual é a veracidade dos factos. Pois, a bancada parlamentar do MDM também votou a favor da criação desta Comissão Parlamentar de Inquérito e a bancada parlamentar da Renamo rejeitou esta proposta porque pretende que seja uma comissão mista. Ainda vamos voltar a si, Sr. Deputado Magomício. Eu gostava de saber, Sr. Deputado Ronguane, o que é que leva o MDM a perceber importante esta criação da CPI para auscultar o endividamento público no país? Bom, gostaria de começar por cumprimentar os espectadores, colegas do painel, e dizer que a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito não é um desejo apenas dos deputados. É verdade que nós, como deputados, fizemos um cumprimento restrito daquilo que a legislação nos permite, que é a linha G do número
97, portanto, do nosso regimento, que permite, não é, que possamos criar essas comissões quando for necessário. Portanto, o MDM, seguindo a sua característica, que é o cumprimento da lei, que é usar os instrumentos legais ao seu dispor para resolver aquelas que são as inquietações do povo, e é preciso perceber que toda a sociedade moçambicana não está conformada, o custo de vida está a cada dia a aumentar, a nossa qualidade de vida baixou, a nossa economia está como está, que já não precisa de explicação, porque estamos mesmo na rua da amargura, e as pessoas querem saber, afinal, quem nos arrastou para esta situação. E é evidente que uma bancada responsável como o MDM não podia fazer ouvidos moucos a esse clamor do povo que quer saber, afinal, quem fez o quê? Quem contraiu essas dívidas que são responsáveis, em primeira instância, para a situação econômica em que estamos. Afinal, essas dívidas não declaradas nem aos parceiros, nem à Assembleia da República, preciso também que isto fique claro, a própria Procuradoria da República já veio reconhecer que existem indícios fortes, porque realmente não foi cumprida a legislação que insta que o governo, para contrair dívidas, tem de pedir autorização à Assembleia da República. Isso não foi feito e, como consequência, a nossa economia está como está. Todos os parceiros de apoio programático olharam para o nosso país, para o nosso governo, acharam que não é um governo sério e foram-se embora, deixaram-nos orgulhosamente só, como se costuma dizer, e a partir daí o custo de dinheiro dos mercados internacionais tornou-se simplesmente proibitivo. As nossas empresas já não dispõem de divisa para fazer as suas importações, o Banco de Moçambique está com problemas sérios de reservas. Portanto, é um assunto que qualquer moçambicano sério, qualquer moçambicano que acompanha essas matérias já vem clamando que não é preciso que seja explicada, é preciso que seja inquirida. Ora, o MDM em abril deste ano, portanto, antes do governo vir se explicar no Parlamento, antes de ir a Washington explicar, por ter percebido a derrapagem das contas, por ter percebido que as nossas dívidas públicas não estavam como deviam estar, portanto, propôs à Assembleia da República a criação dessa comissão de inquérito, não é? Portanto, foi um trabalho que a própria bancada fez, acabando até por convencer a bancada da maioria a aderir e a apoiar esta questão do inquérito. Aliás, eu preciso dizer que mesmo a Renamo apoiou a ideia da criação de uma comissão de inquérito. Portanto, foi criado um consenso em volta da proposta do MDM, as divergências estão mais nos detalhes, mas a ideia de que é preciso criar-se uma comissão de inquérito, penso que essa foi consensual. Portanto, exatamente. Sr. Deputado Rongoana, ainda vamos voltar a estas questões de detalhe que muito provavelmente o MDM tem a colocar, mas acontece que a bancada parlamentar da Renamo não concordou com a criação desta comissão nesta forma e propõe uma comissão mista que envolva a sociedade civil e outros atores em que a própria Renamo acha pertinente. Entretanto, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade diz que não há nenhum enquadramento constitucional ou regimental desta proposta feita pela Renamo nos termos dos artigos 1 de 197 da Constituição da República e também de 97 do Regimento da Assembleia da República. Qual é o posicionamento da bancada parlamentar da Renamo? Muito obrigado, boa noite, moçambicanos, boa noite, telespectadores da STV. Mais uma vez, é motivo de alegria quando temos a oportunidade de falar via as câmaras da STV. Saudar também os colegas do painel, a jornalista. Indo para a questão que me coloca, sim, a Renamo foi uma das bancadas pioneiras que exigiu a criação de uma comissão de inquérito, mas o ponto de vista da Renamo da criação de uma comissão de inquérito era no sentido de criar uma comissão que pudesse trazer à luz todos os caminhos ou todas
todas as entranhas envolvidas em relação ao assunto da dívida que hoje desgraça o país. Só para ver a carestia da vida, o dólar está altíssimo, o país não tem divisas. Portanto, esta era a intenção da RENAMO para que pudesse, de uma vez por todas, ficar definitivamente esclarecida a questão das dívidas. Ora, vejamos, se for a perceber, todos os comandos legais que citou são comandos que foram feitos tendo em conta a natureza e constituição da Assembleia da República, o princípio de proporcionalidade e representatividade. Nos termos em que a situação está o país, nos termos em que se pretende esclarecer a questão da dívida, que não é uma dívida dos 250 não é um assunto dos 250 deputados, é uma dívida, uma questão dos cerca de 25 milhões de moçambicanos. E se for a perceber as normas que regem o funcionamento da Assembleia da República e, digamos, o plenário, por via disso as comissões de trabalho, que também se estende às comissões de inquérito, tudo é por proporcionalidade e representatividade. Nestes termos, o que iria acontecer? A comissão de inquérito vai ter a mesma norma de funcionamento como funciona o plenário ou as comissões regimentais da Assembleia da República. O que isso significa? Significa que, por exemplo, agora está proposta uma comissão de cerca de 17, a RENAMO teria 4, e chegaria-se a um assunto. Vou dar um exemplo. Vamos dizer, chegaríamos lá, dizer que, ok, a dívida de Ematu são 525 milhões. A RENAMO vai dizer isso, a Frelimo vai dizer que são 400. Vamos votar. Ia-se votar, ia-se ganhar a questão de que são 400 milhões. Mas na verdade, não é. Espera, permite que eu fale. Um momento. Questões ainda não esclarecidas em relação a esta dívida. E não é possível fazer à luz desta comissão parlamentar de inquérito. O que se pretende é que este assunto, tendo em conta a sua grandeza, tendo em conta a seriedade deste assunto, todos os moçambicanos, todas as sensibilidades do país devem estar representadas numa comissão que possa esclarecer exaustivamente este assunto. Qual seria o enquadramento legal desta proposta? Olha, nós não podemos ter medo. A RENAMO é pioneira em subversão, em revolucionar. Aliás, para começar, a Assembleia da República era a Assembleia Popular. Não tinha lá alguém que não era da Frelimo. Mas a RENAMO pressionou até que haja uma segunda bancada, que era a da RENAMO, hoje há uma terceira bancada, que é do MDM. Esse é o trabalho da RENAMO, trazer à luz dos moçambicanos que aquilo que se acha que é dogma é possível. O que nós estamos a dizer, o que nós estamos a dizer, que nós queremos a questão da dívida é de isto não vai ser discutido a nível desta comissão parlamentar. Nesta comissão, o que vai funcionar é ditadura do voto, mas não é isso que se pretende. O que é que leva a RENAMO a pensar desta forma? Não é levar, é que o regimento já diz. Nós somos deputados, eu sou deputado do meu segundo ano, percebo como é que isso funciona. Portanto, o interesse da RENAMO é que todos os moçambicanos estejam envolvidos, tal que todos nós ficamos a saber quem tirou o dinheiro, por onde foi parar o dinheiro, o que foi feito com o dinheiro. Então, a RENAMO é da opinião que esta comissão devia envolver toda a sociedade civil. Vamos lá dizer, por exemplo, existe um bastonário da ordem dos contabilistas, podia estar bem representado. Existe, por exemplo, a ordem dos advogados. Todas as sensibilidades deviam estar representadas no sentido de que a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade ressalvou na sua proposta à Assembleia da República que, querendo esta comissão parlamentar de inquérito, pode envolver a sociedade civil e recorrer a especialistas nos termos dos dispostos no artigo 74, remissão para o artigo 94, ambas do regimento da Assembleia da República. Este espaço aberto nesta prerrogativa que a lei, que o próprio regimento dá, é insuficiente para a bancada parlamentar da República? É insuficiente. Explico porquê. Porque esses a serem contratados, os que forem contratados como peritos, terão apenas o vínculo, do ponto de vista de prestadores de serviço. Há um vínculo de prestadores de serviço. Aos outros que forem, talvez terão observadores sem direito à palavra. Nós estamos a dizer, nós precisamos que se chamem moçambicanos que terão direito à palavra, direito a votar, direito a discutir o assunto, não apenas como meros espectadores ou meros prestadores de serviço. Não é o que estamos a, não é esse o entendimento da RENAMO. O entendimento da RENAMO é que o assunto da dívida deve se abrir para todos os moçambicanos, para todos os interessados, para todas as organizações de sociedade civil interessadas, para que este assunto seja explicado de forma exaustiva. Não podemos ficar amarrados ao regimento, porque a dívida
não é assunto da Assembleia da República, é um assunto de todos os 25 milhões de moçambicanos. Esse é o nosso entendimento. Pois, volto assim, Sr. Deputado. Daí que a Renamo entende e continua a lutar para que haja uma constituição de uma comissão que englobe a todos os setores moçambicanos. Exatamente. Volto assim, Sr. Deputado Magomice, Sr. Deputado Caifadine Manasse, nós temos a adoção que foi assinada por 17 deputados, excepto os da bancada parlamentar da RENAMO, que muito bem diz o Sr. Deputado Caifadine, Sr. Deputado Magomice, que não concordam com a forma, concordam com a intenção, mas não concordam com a forma. Quais são as garantias de que esta comissão parlamentar de inquérito vai trazer as respostas que tanto os deputados quanto os moçambicanos querem ter à luz daquilo que foi revelado até agora em relação à dívida pública? Bom, eu compreendo a situação em que se encontra o colega Magomice neste momento, porque esta vez se for a puxar a peça do debate que tivemos na semana passada, o deputado Magomice disse aqui que a comissão de inquérito só é composta pelos deputados. Se puxassem a peça, havia de ver o Magomice hoje a dizer uma coisa e ontem a dizer outra coisa. Mas esta é a característica habitual da RENAMO. O que acontece é que quando o assunto é sério e toca com o povo, é um assunto sensível, a RENAMO refugia-se a esses subterfúgios e manobras subversivas para que as instituições não funcionem. O regimento da Assembleia da República, no seu artigo 77, é claro. É claro, a criação para esta questão que está agora em debate. O deputado Magomice sabe, quando se diz comissão parlamentar de inquérito, é uma comissão composta por deputados. E é preciso que a RENAMO não venha ao público aduzir argumentos de que a sociedade civil é um grupo de cidadãos que pertence à RENAMO. A sociedade civil é representada pelos 250 deputados da Assembleia da República. Neste país fomos às eleições, os membros da sociedade civil foram votar. A quem votaram, ou alguns votaram na Frelimo, outros votaram na RENAMO, outros votaram na MDM. Existem 3 bancadas parlamentares que representam a todo o povo moçambicano, inclusive esta sociedade civil está representada no Parlamento. Agora, a RENAMO, quando se trata de assuntos sérios, sempre tem este tipo de forma de ser e estar. Quando nós criamos a comissão ad hoc de revisão da Constituição para regrar o país para as eleições, termos regras, a RENAMO fez a mesma coisa, não participou na comissão ad hoc da revisão da Constituição. Quando terminou as eleições, começou a exigir a revisão da Constituição para assuntos que deveria ter antes feito. Hoje criou-se esta comissão. A RENAMO, se formos a puxar as peças, que a STV tem as peças, há de ver que a RENAMO também falava da comissão de inquérito. E, Sr. Deputado Caifadine, quais são as garantias de que esta comissão de inquérito não vai trazer os medos de que a RENAMO está aqui a alegar, de que não vai trazer resultados e respostas que são esperadas numa comissão para investigar ou esclarecer a questão da dívida pública? Bom, é fácil, isso depende da seriedade, porque nós temos a Comissão de Petições na Assembleia da República, que hoje apresentou o informe. Aquela Comissão de Petições é dirigida pela RENAMO e é minoria naquela comissão. O relatório foi aprovado por unanimidade e consenso. A Assembleia da República funciona em bases na legalidade. Aquela comissão de inquérito que foi criada parlamentar não é para os deputados irem fazer voto de que isto vale, isto não vale. É para trazer dados ao plenário da Assembleia da República. Mas a forma que se organiza a Assembleia da República organiza-se de uma forma de representatividade parlamentar. Esta é a forma. O MBM apresentou o membro que tem direito, está lá. É preciso perceber que a situação da RENAMO fugir das comissões de trabalho não é de hoje. E são vários assuntos. Nós já tivemos uma comissão parlamentar de inquérito quando houve aquelas mortes em Mocimba da Praia. A RENAMO esteve presente, foi para lá. Quando chegou lá, viu que o relatório não é aquilo que pensavam. A RENAMO voltou. Provavelmente a RENAMO sente que os argumentos que o governo aduziu, porque é preciso perceber que uma das coisas que preocupou a Assembleia da República e preocupou o povo
Por isso chama-se de dívidas escondidas. É que esta dívida deveria ser avalizada pela Assembleia da República, mas não foi avalizada pela Assembleia da República. O governo aduziu os argumentos de que um dos argumentos é que temos a Renamo a atacar o Estado moçambicano, a matar as pessoas. E aquela dívida foi feita uma parte que era para situações da defesa da soberania. E o governo aduziu esses argumentos. Então, se calhar a Renamo já fez o estudo, já percebeu que, de fato, se for para lá, se entrar lá na comissão, aquilo que é a expectativa da Renamo, a Renamo pode não encontrar, porque o governo deu abertura, disse que estava aberto para dar explicação de tudo aquilo que forem os assuntos a serem colocados pelo Parlamento. Então, a Renamo só podia estar na comissão de inquérito se o governo dissesse que não está em condições de dar explicação, porque a Renamo quer fazer sempre confrontação. É por isso que a Renamo não está lá. Mas nós, a Frelimo, dissemos que nós, a Frelimo, vamos trazer... O governo há de vir ao Parlamento explicar. O governo veio. Vamos criar comissão de inquérito parlamentar para também darmos a perceber, porque isto é o povo que quer perceber o que é que está a acontecer. E o governo que fez a dívida diz que não, para nós não há problema. Nós vamos explicar tudo aquilo que achar-se que tem que se fazer pergunta. Por isso está lá a Procuradoria e nós, a Assembleia, estamos a dar o passo. Mas tudo aquilo que for assunto sério de trabalho para a estabilização do Estado, a Renamo sempre... Muito obrigada, Sr. Deputado Caifadinho. Sr. Deputado Ronguane estava aqui a falar sobre algumas questões que inquietam o MDM. Eu não sei se, de facto, o MDM concorda com a proposta e concorda também com a forma ou está alinhada naquilo que diz o regimento no seu número 1 do artigo 96, em que diz que as comissões de inquéritos gozam de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Acredita que esta comissão parlamentar de inquérito vai trazer as soluções ou as respostas necessárias para aquilo que se propõe, ou tem algumas inquietações em relação a esta forma? Bom, eu preciso esclarecer, se calhar, algumas coisas. Primeiro é que quem propôs esta comissão de inquérito que foi aprovada é o MDM. Portanto, sobre isso não há dúvida. Portanto, esta proposta em concreto que foi votada e foi aprovada foi proposta pelo MDM. E se o MDM propôs é porque acredita na viabilidade desta comissão de inquérito. Agora, é preciso esclarecer, se calhar, algumas questões simples, tipo, numa sociedade organizada, há especialização. Ou seja, por exemplo, nós temos a polícia para dar da defesa, temos os professores para ensinar, temos os médicos para curar, os jornalistas para dar notícias e por aí fora. Então, não faz sentido que, por exemplo, perante um criminoso, a polícia diz que não vou chamar a sociedade civil ou o médico que eu vou chamar. Por quê? Porque a tarefa do médico é aquela. Quando chega um doente, é o médico que deve tratar. Quando há um problema de criminalidade, a polícia é que tem que lidar com aquela matéria. Quando é preciso ensinar, são os professores. Os próprios jornalistas, quando é preciso dar notícia, são eles que o fazem. Com isto está a tentar então, dizer que não concorda com a proposta da Comissão Mista. Para dizer que é tarefa da Assembleia da República constituir comissões de inquérito para averiguar o governo. Porque noutro tipo de matérias, se calhar até pode se discutir, mas aquilo que é da exclusiva competência da Assembleia da República, que outras instituições não podem fazer, é inquirir o governo, é fiscalizar o governo. É para isso que fomos eleitos, que é para fiscalizar o governo. Portanto, não tem sentido que quando chega a hora de fiscalizar o governo, a gente fuja ou tenha medo de que agora que é o governo, eu não de poder ir sozinho, tem que vir. Não. Se você tomou posse, se você diz que sim, senhor, quer representar o povo, é que acredita que tens força e poder suficiente para fazer, porque é aquilo que o povo nos deu. O povo nos otorgou esse direito, esse poder de inquirir o governo. E neste momento que é necessário, o MDM assumiu as suas responsabilidades. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que é preciso ter é que, de fato, a ideia da sociedade civil é uma ideia que vem de Hegel. O que é que Hegel queria dizer com isto? É que nas sociedades antigas assumia-se que o Estado ou o governo representa de fato o povo, ou seja, que um governo, aquilo que o governo pensa
corresponde àquilo que o povo pensa. Ou seja, não havia essa divisão entre governo e sociedade civil. O que Hegel chamou a atenção, e bem, é que apesar de o governo ser instituído pelo povo, acaba sendo uma classe com os seus interesses, os seus propósitos, que em algum momento se distingue dos interesses, dos objetivos do povo. Daí que surgiram já as organizações da sociedade civil que querem representar o povo, ou seja, querem representar muitas vezes aquelas matérias que se calhar não seja do interesse do governo. E é por isso mesmo que a sociedade civil organizada, que é esta que está em causa, não está-se a falar do povo no seu todo, está-se a dizer que não. De fato, o governo é uma coisa, a sociedade é outra. E é por causa disso que tem sentido a existência da sociedade civil organizada, e em Moçambique temos-la e boa, e bem organizada. É preciso que isso se diga. E é por isso que nós, como MDM, acreditamos e queremos confiar que esta comissão de inquérito parlamentar não deve ignorar a sociedade civil. Agora, que a responsabilidade da comissão de inquérito é sua como parlamento, mas no tempo de fazer o trabalho, terá que se socorrer de especialista, terá que se socorrer da sociedade civil, e aqui nós vamos até mais longe. Havendo necessidade, terá que ser criada, terá que se fazer uma auditoria forense internacional, porque acreditamos que há aspectos que esta comissão de inquérito não será capaz. A ideia de que, por exemplo, a Ordem dos Advogados, dos contabilistas e outros tem de colaborar com esta comissão, é claro que tem de colaborar. Portanto, o que está em causa, pelo menos o entendimento do MDM, não é que a sociedade civil não deverá ser chamada, não deverá colaborar, não deverá participar. O que estamos a dizer é que, de acordo com aquilo que são as leis da Assembleia da República, de acordo com aquilo que é o nosso mandato, é fiscalizar o governo. E quando chega o momento de fiscalizar o governo, nós não podemos fugir, não podemos ter medo, porque, afinal de contas, fomos eleitos para isso, temos que correr este risco. Portanto, o povo otorgou-nos, mandou para frente. E é por isso que o MDM, apesar de todas as vicissitudes, acredita, e a nossa fé tornou-se tanto maior, porque até ontem que se aprovou esta comissão de inquérito, nunca nenhuma outra comissão ou proposta desta dimensão da oposição havia sido aprovada. Exatamente. Eu vou voltar assim, Sr. Deputado... É preciso esclarecer que em 40 anos da nossa independência, foi a primeira vez que foi aprovada uma comissão de inquérito para averiguar o próprio governo, dando um sinal claro a todos os servidores públicos que se o governo está a ser agora inquirido, ai de ti, se prevaricar. Vou voltar assim, desculpa, Sr. Deputado, desculpa, Sr. Deputado Ronguano, vamos voltar assim, vamos continuar esta discussão, até para ouvir, Sr. Deputado Magomice, sobre estes elementos que a RNAM tenta aqui propor como deputados, membros de Fórum de Monitoria e Orçamento, representantes de parceiros de cooperação e apoio ao Orçamento do Estado e outras entidades, mas vamos fazer o nosso primeiro intervalo e depois voltamos a desenvolver este assunto no segundo bloco. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e a análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a RENAM está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está a ouvir. Ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino.
Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País, a verdade como notícia. Boa noite, bem-vindos à segunda parte do Noite Informativa e deixamos a meio o debate diante das questões levantadas pelas três bancadas em relação ao levantamento da Comissão Parlamentar de Inquérito para levantar a resposta junto do Governo sobre a dívida pública contraída entre os anos 2013 e 2014. A bancada parlamentar do MDM dizia desnecessária a comissão mista, levantamento de uma comissão mista, porque os deputados são autossuficientes e legítimos para questionar o Governo em relação a esta matéria. Portanto, a bancada parlamentar da ARNAL propõe uma comissão mista e que estejam integrados os deputados, os membros do Fórum de Monitoria e Orçamento, representantes dos parceiros de cooperação e de apoio ao Orçamento do Estado, entre outras entidades interessadas. Sr. deputado Magomisse, por que a bancada da ARNAL acha que os deputados não podem, por si, levar avante este inquérito? Ok, eu vou ali. Mas antes, permita que eu faça um pequeno, como usa a expressão do colega, e para fazer uma pincelada. Eu compreendo o colega do MDM nos moldes em que ele fala. O MDM tem um problema, acho que é de daltonismo político. Não compreende muito bem como que estas coisas aparecem, como essas leis, ou como é que o estado em que o país hoje está, não compreende o sacrifício que muitos moçambicanos fizeram. Ele apareceu, mas nós, Arnamo, estamos habituados a lutar, a fazer pressão para que haja uma revolução no sentido de haver espaço para todos os moçambicanos. Aguentamos esse tipo de pressão. Aliás, numa descida, às vezes, o outro lado pensa que é mais veloz que o próprio motor do carro. É assim como o MDM. Vamos deixar de acusações. De todas maneiras. De todas maneiras. Vamos tentar responder as perguntas em relação a essa questão. Repare, nós tivemos há pouco tempo. Eu estava a questionar em relação à comissão mista. Porque é que os deputados não são legítimos para responder? Quando sou eu, está-me a pressionar. Mas os outros dois colegas, deixa-os à vontade. Mas não se trata disso. Apenas peço para ser segunda vez que está a acontecer ainda e deixarmos de acusações mútuas. Deixa que eu fale. Os outros também fizeram o mesmo. Por favor, eu estive calado. Até que o seu realizador mostrou aqui contraste entre eu e o colega Cafedino. Eu estava calado. Por favor, Sr. Deputado, permite que eu fale, desculpe, eu vou falar. Há pouco tempo tivemos uma comissão de inquérito em relação a valas comuns. Arnamo também disse a mesma coisa. O MDM achou que era muito intelectual, achou que era muito competente, foi. O que vimos no fim? 2 conferências de imprensa. Foi lá a Frelimo, o MDM. Um viu vala comum, o outro não viu vala comum. Então, se mantermos o mesmo espírito da comissão de inquérito para a questão da dívida, chegaremos à mesma conclusão, que o MDM há de ver a dívida e há de ver que alguém extraviou o dinheiro. E a Frelimo não há de ver nada. Portanto, eu não fico preocupado quando um colega do MDM fala, porque o nível de visão, como estava dizendo, daltonismo político afeta os colegas do MDM, não compreendem. Não sabem que estão a lutar com um sistema bastante, como é que eu diria, cheio de manhas para ludibriar o povo.
Mas como ainda não perceberam, nós tivemos na legislatura passada, lutamos por uma Comissão Nacional de Eleições que enquadrasse membros da sociedade civil. O MDM também não nos compreendeu, mas compreendemos tendo em conta que são neófitos politicamente, ok, podemos aceitar, mas chegará o tempo que eles vão perceber. Quando chegou o tempo de incluir na sociedade civil, na Comissão Nacional de Eleições, o MDM foi o primeiro a exigir. Portanto, eu compreendo o colega Runguane, tendo em conta a idoneidade política dele, pode assim falar. Mas a Frelimo, é preciso perceber que a Frelimo tem muitas manhas. Daí que, se for uma comissão de inquérito, onde está apenas a Assembleia da República, nos moldes em que as coisas estão, teremos mesmíssima coisa como aconteceu com a comissão de inquérito para averiguar a questão das valas comuns, em que o Sua Excelência Deputado Macuacua não viu valas comuns e Sua Excelência Deputada, não me lembro agora do nome, viu vala comum com 11 corpos. Isso foi ver, não há relatório até agora, pensamos, mas serão 2 relatores, porque ela viu valas comuns e o outro não viu. Portanto, se continuarmos assim, chegaremos à mesma conclusão. O que nós estamos a dizer à sociedade moçambicana é que, se seguirmos o pensamento que a Frelimo quer, chegaremos à conclusão que o dinheiro foi tirado de forma justa e os moçambicanos deverão pagar, o que não é correto. O que estamos a dizer, vamos incluir todos os interessados, todos os setores interessados nesta matéria, tal que a discussão estejamos todos em igualdade de circunstância. Porque uma coisa é entrar como prestador de serviço e a outra coisa é entrar como membro da comissão. Quando entra como membro da comissão, tem direito à palavra, tem direito a discutir, tem direito a votar. Mas quando entra como prestador de serviço, como diz, é contratado, não tem direito a nada. Fica reduzido a apenas obediência às normas que assim a comissão disser. De todas as maneiras, nós não vamos fraquejar, vamos continuar a lutar por um direito. Aliás, nós somos pioneiros em revolucionar o país. Eu, como disse antes era uma Assembleia Popular em que existia uma bancada, Frelimo. E nós, em 94, introduzimos 2 bancadas pela pressão da RENAMO. A bancada da RENAMO e uma bancada que, agora não me lembro o nome, mas também pela nossa luta. Somos persistentes, consistentes, chegaremos a um momento em que os atuais neófitos vão amadurecer e vão compreender que a nossa luta é justa e merecerá respeito. Senhor deputado Macomisi, a nossa meta não é apenas... Qual seria o papel de cada um destes elementos que se juntariam aos deputados da Assembleia da República? O papel é o mesmo. Todos nós temos interesse em averiguar a questão da dívida. O que nós estamos a dizer aqui... Isto não iria diminuir a força da Assembleia da República para discutir esta matéria? A dívida não é da Assembleia. O dinheiro não foi... A execução do plano que se propôs a efetuar? O dinheiro roubado não é da Assembleia da República. É de todos, incluindo os parceiros que apoiam Moçambique. Porque vão ter que pôr mais dinheiro para fechar as nossas necessidades. Daí que eles, quando entram, vão entrar com o mesmo peso que qualquer um membro da comissão de inquérito. O que estamos a dizer é que haverá mais transparência, haverá mais perspicácia, haverá mais abertura, tal que possamos chegar a conclusões próximas do que aconteceu. Portanto, é isso que nós estamos a pedir, estamos a exigir apenas. Nós estamos a dizer que a Assembleia pode fazer parte e vai fazer parte. Nós concordamos com isso, mas que entre os outros também, para que haja a necessária perspicácia para que possamos encontrar os resultados próximos da verdade que se pretende. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Deputado Macomisi. Vamos entrar para o nosso segundo tema, que é a qualidade dos debates do Parlamento. Tem-se questionado em vários corredores, tanto políticos e sociais, em relação à qualidade dos debates nas últimas legislaturas versus a pertinência destes debates diante dos problemas que o país tem vivido. Nossa realização tem uma nota, uma matéria que vamos exibir agora em relação a este assunto. Que a RENAMO nunca foi bandida em nenhum momento. Falem a verdade o que vocês estão a fazer lá fora. Matar população inocente, jovens levados para a guerra sem necessidade nenhuma. Enquanto vocês estão aí numa boa, vossos filhos nas melhores escolas, o colega que me antecedeu ainda é jovem e sem vergonha nenhuma começa aqui a falar de coisas que não têm pé nem cabeça. A única organização terrorista existente é a RENAMO. Mas foi uma vergonha, eu como parlamentar, ouvir que os membros da RENAMO foram
há 39 anos, enquanto os outros apareceram graças à vontade da Frelimo há 21 anos. É a Renamo que ensinou a usar os deputados da Frelimo. Esses deputados aqui na década de 70 só sabiam usar balalega e tacau. Não é a Frelimo. É uma tarefa para deixar de matar a população. Esta mesma população que lhes dá o fato. Porque lá no mato vocês usavam pele. O fraco desce o nível, o ignorante se vinca e o sábio ignora. Por isso, senhora Presidente, nós, a Frelimo, só vale a pena ignorar porque estes, mesmo dizendo que isto é isto, dizem o contrário. É só ignorar os caros colegas. Obrigada, senhora Presidente. Quando falarem mal do presidente de Acama, presidente da Renamo, saibam que o presidente da Frelimo não será poupado. Se há coincidência de funções, a culpa é vossa. O Estado de Direito pressupõe respeito às instituições, respeito. Portanto, vamos nos respeitar, vamos respeitar a todos, vamos respeitar as instituições e vamos respeitar o chefe de Estado. Bom, é sobre isso que vamos discutir agora. São discussões que foram levantadas na semana passada no Parlamento. Eu ia começar por si, Sr. Deputado Manasse. Estes discursos são planificados da forma que são apresentados na Assembleia da República? Bom, muito obrigado. Permita-me primeiro abrir parênteses sobre algo que não gostaria de ficar sem dizer. Sobre a questão de inquérito, que terminamos o debate. Na questão de inquérito foram submetidas 3 propostas. E a regra regimental é que quando são submetidas 3 propostas de 3 bancadas, por exemplo, e as propostas sejam para o mesmo assunto, leva-se a proposta, é debatida a primeira proposta que entrou. Nesse caso, a primeira proposta foi do MDM. Então é preciso que o MDM não acolha essa questão da comissão de inquérito como algo que é do MDM. É algo da Assembleia da República. As 3 propostas davam a entender que tinha que se criar uma comissão de inquérito parlamentar, só que depois a Renamo saiu, mas a visão do Parlamento era criar uma comissão de inquérito parlamentar. Agora, sobre a pergunta que me coloca, os discursos, se são programados e... Bom, as bancadas parlamentares organizam-se cada uma à sua forma. E a minha bancada parlamentar faz um trabalho, aliás, todas as bancadas têm um trabalho nas sextas-feiras, é o dia que as bancadas parlamentares se organizam para o debate daquilo que são matérias. Agora, sobre a questão que está em debate, que é o tipo de debate que às vezes é feito, por exemplo, alguns deputados aparecerem a ter discursos, por exemplo, de ataque direto ao chefe do Estado, ao presidente da República. Aí eu acho que às vezes é algo muito pessoal, porque nenhuma banca, por exemplo, na bancada parlamentar da Frelimo não há uma programação de um discurso inflamatório, um discurso incendiário, um discurso que seja para atacar alguém. Não há uma orientação política. Aliás, o chefe da bancada parlamentar da Frelimo disse ali claramente que é preciso ignorar. Aquele é o debate que existe na bancada parlamentar da Frelimo. Sempre que há um ataque vindo de algum deputado, a orientação política da bancada parlamentar da Frelimo, da chefe da bancada, de Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, mesmo em plenária, é ignorar-se esse tipo de debates. Mas nós vimos também deputados da Frelimo a serem comentários aí onde eu dizia que aquilo não em relação aos deputados da Renamo. É aí onde eu a minha dizia... questão é que isto é planificado a nível da bancada parlamentar. É aí onde eu dizia que não é planificação da bancada. Nós entramos, a bancada é soberana, quando estamos dentro do plenário, o deputado tem o seu discurso. Se calhar, dentro da emoção do debate, aí o deputado
a si próprio, chama-se autonomia de dizer aquilo que tem a dizer, que muitas vezes nós assistimos. Porque... E depois destes atos, o que é que acontece dentro do relacionamento da bancada? Estes deputados são chamados a atenção ou simplesmente passa-se por cima por ser um procedimento normal? Não, o procedimento normal da Frelimo é respeito escrupuloso por aquilo que são as leis, respeito ao próximo, respeito à Casa, à Assembleia da República. Agora, o comportamento, qualquer comportamento que não seja de agrado à bancada, sempre há um debate, há uma censura, no sentido de mudar-se a forma de ser. Mas é aquilo que eu dizia, quando nós estamos perante aquele debate, e é preciso este debate de formas de parlamentar, eu estou a ver que parece que a STV insiste em fazer esse debate, provavelmente também ajude a amainar os ânimos. Os parlamentos no mundo, quase o mundo todo, os parlamentos, cada um tem sua forma de ser, mas há parlamentos péssimos. O nosso parlamento, em termos de debates, eu acho que podemos resvalar, pode-se resvalar uma e outra pessoa. Aliás, temos característica de... A bancada parlamentar da RENAMO tem 1 ou 2 deputados que claramente o povo moçambicano conhece, que estes são claros deputados que a linha de orientação é fazer ataques, fazer tudo aquilo, e mostra-se claramente que a RENAMO planifica, porque sente-se que a intervenção vai ser nesse sentido. Agora, no mundo, há parlamentos que a gente assiste até os deputados pegarem-se, tirar casaco, bater, quer dizer, confusão, então, que não seria o justo, e nós fizemos muito. A estes tipos de parlamentos agressivos, não, nós somos precisamos contra. Comparar o parlamento moçambicano a estes parlamentos agressivos. Nós somos contra este tipo de atitude, por isso mesmo, no nosso parlamento, a Frelimo sempre teve a posição de incutir-se a cultura de Estado em todos os deputados. Mesmo no tempo, há de ver que no tempo que o MDM não tinha condições, por exemplo, de ter bancada, a Frelimo, porque acha que temos que viver uma cultura democrática e conjuntamente fazer debates, nós propusemos que o MDM, com 8 deputados, tivesse uma bancada. Então, a questão de ataques pessoais não faz cultura da bancada parlamentar da Frelimo. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Deputado Mandance. Eu vou pedir, Sr. Deputado Magomisse, para esclarecer um bocadinho qual é o cenário que está a ser vivido na Assembleia da República. É normal, na sua percepção, estes ataques entre, particularmente, as 2 bancadas, maiores bancadas do Parlamento? Muito obrigado. Bom, a questão dos ataques normalmente desviam a atenção daquilo que são os temas do dia, mas também permita que diga que em nenhum dia não foi aprovado um instrumento porque os deputados estavam a se atacar mutuamente. Sempre houve espaço para estas coisas, mas volta-se para a agenda. Normalmente, a nossa bancada da RENAMO, que é autônoma no seu funcionamento, para além do dia da sexta-feira, também tem encontros periódicos, semestrais, para preparar-se sempre para as matérias do dia seguinte. Mas, de um modo geral, nunca se planificou em nenhum momento ataques pessoais para esta ou para aquela pessoa. O que acontece muitas vezes é que, se for atenta, ou como estava a dizer, se for revisitar todas as peças, como começou ali, a peça começa com uma deputada da RENAMO. Não é o correto, devia ter sido ao contrário, porque aquela peça começa de uma deputada da Frelimo que ataca a RENAMO. E a deputada Biba, a socialista deputada Biba, está a ver uma resposta. Mas a STV, que o autógrafo podia protestar, começou o jogo no meio, na segunda parte. Quer dizer, parecia que a RENAMO estava atacando, mas não é verdade. Se for no início do jogo, há de ver como as coisas começaram. A nossa maior preocupação é porque o nosso presidente, socialista presidente da Câmara, nunca foi deputado, aliás, nunca se candidatou, e preocupa-nos muito a tendência violenta, nociva, que os colegas da Frelimo têm atacar o nosso presidente. E qual é a reação da bancada parlamentar da RENAMO? Incluindo até pessoas próximas a ela, como mãe, que já não existe, já morreu, filhos, esposa. E estas pessoas nunca foram deputadas da Assembleia da República. E a estratégia é o contra-ataque, é isso? Por que
não ataca pessoas que estão ali na Assembleia da República. O colega Fadina diz que conhece alguém da Renamo, mas eles nunca atacaram a tal pessoa. Por que atacam o presidente da Câmara? Por que atacam a família dele? Ataquem a pessoa que conhece. Mas se for a voltar, ele fala disso, fala de 2 ou 3 pessoas da Renamo. Mas são dezenas na Frelimo. Não queria exagerar aqui, o próprio colega Cafadina já entrou nessa situação. Mas na sua avaliação objetiva, então, Sr. Deputado, acha que o Parlamento é o fórum correto para este tipo de discussões? O Parlamento, o fórum é legislar, não é? Mas como eu disse, quando há coisas dessas, nós somos humanos, as pessoas são sensíveis, as pessoas emocionam-se. Por que falar de alguém que não é deputado, que não pode se defender? Porque se alguém fala de mim, o regimento da Assembleia da República permite que eu me defenda. E o presidente da Câmara, como é que vai se defender? E a esposa dele, e o filho dele, a mãe que já morreu, como é que vão se defender? É isso que estamos a dizer. A nós os outros que estamos ali, que somos da mesma bancada, que somos do mesmo partido, temos a obrigação de sair em defesa da pessoa dele, da identidade da sua família, da identidade dele. E ali começa o bate-boca. Fica atenta, jornalista, que há de ver que o primeiro a intervir é sempre alguém da Frelimo. Se a Frelimo, nas suas intervenções, não haver isso, tudo termina muito bem. Porque, passa a expressão, levou bem. Hoje, todas as discussões, apesar de terem sido bastante quentes, não houve porque a Frelimo não começou. Não houve. Mas se tivesse começado, haveria. Então, tudo começa da bancada da Frelimo, sobretudo quando atacam pessoas que não têm direito à defesa da honra, como o regimento permite. Então, tudo começa ali. Muito obrigado, Sr. Deputado Maponice. Sr. Deputado Ronguano, vou pedir brevemente que faça o seu comentário em relação a este ambiente tenso e particularmente que foi vivido na semana passada, e depois vamos a uma peça em relação que dá conta do que é que antigos deputados de outras legislaturas pensam deste tipo de comportamento de deputados. Bom, a primeira coisa, eu como deputado, quando vejo isto, sinto vergonha. E é minha obrigação pedir desculpas aos moçambicanos, uma vez que estou lá na Assembleia. É verdade que a bancada do MDM tenta ter uma magistratura de persuasão através do exemplo, como há de reparar na peça que passou, não há nenhum deputado do MDM envolvido nesse tipo de arruaça. Mas sempre que nós tentamos chamar a razão, sempre há de ver discurso de que é neófito, é novo. Mas pronto, são os deputados que nós temos e são os mais velhos, e eu acredito que pouco a pouco, com este exemplo que o MDM está a dar, de se concentrar naquilo que são, afinal de contas, as discussões. É perceptível que realmente as pessoas, outras são mais emotivas e que outra é uma aprendizagem que está a ser feita. Eu acho que, se calhar, o mais importante a salientar aqui é que com esses casos que vêm ao de cima, esses conflitos, essas arruaças, vamos pouco a pouco aprendendo a nos libertar, não? Porque também é preciso perceber que a história dos 2 principais partidos é a história de guerra. E essa base não ajuda para que haja uma discussão mais civilizada, uma discussão focada nos assuntos, porque existem traumas da guerra, existem feridas não saradas. Portanto, para mim, o mais importante, se calhar, neste momento, em vez de nós, as televisões, nós, os outros deputados, ficarmos a rir, os deputados estão a se espancar, estão a se faltar respeito, se calhar todos como povo, não é? E todos como deputados, todos como as instituições, tentarmos trabalhar como a STV está a fazer, porque a partir do momento que tu coloca isto nu, é evidente que as pessoas sentem vergonha, começam a se retratar. Portanto, eu só queria, se calhar, dizer que eu tenho fé que pouco a pouco vamos poder ultrapassar esse tipo de colocações, isso todos, Frelimo, Renamo, MDM, nos abraçarmos e percebermos que o que nos divide não é isto, o que nos divide são ideias, o que nos divide são propostas políticas, o que nos divide são procedimentos, e é sobre isto que temos que discutir para encontrarmos a concórdia
e não nos lançarmos aos insultos, a nos faltar respeito, porque afinal de contas todos somos pais de família. Eu olho para todos os deputados e digo, caramba, grandes amigos que aqui eu tenho que merecem o meu respeito, merecem o meu abraço. É mais esta mensagem que eu queria transmitir. Muito obrigada, deputado Ronquan. Eu vou só passar o último vídeo de alguns antigos colegas do Parlamento em relação a esta matéria e voltamos para fechar a discussão. A qualidade crescente dos deputados corresponderia à qualidade dos debates. São posicionamentos errados, sob o ponto de vista do regimento anterior. E não sei exatamente se houve alteração ou não do regimento. Mas se tiver havido, terá sido mau no sentido de facilitar que a confrontação entre para questões pessoais. Em bom senso, não é razoável utilizar o espaço público em termos de espaço físico e o espaço público em termos de cobertura informativa para trocar efetivamente acusações constantemente. Quando a violência verbal passa disso para o indecoroso, para o insultuoso, perde-se a perspectiva dos problemas, não se discutem os problemas e quem perde com isso somos nós, porque nós pagamos, elegemos e pagamos a representação parlamentar. Se nós tivermos uma representação pobre na composição de uma bancada, se tiver havido métodos expeditivos de designar pessoas para as listas, claro que isso vai refletir na qualidade ou falta de qualidade no debate. Por maiores que fossem as diferenças, aí deveria ser o lugar do diálogo e na realidade não está sendo. E é por isso que muitas vezes se criam espaços paralelos para, de fato, exercitar aí algum diálogo e o resultado desse diálogo ser levado depois para formalização na Assembleia. São algumas percepções de antigos deputados da Assembleia da República. Sr. deputado Ronquan, queria que rapidamente solicitar a sua capacidade de síntese, 1 minuto, para dizer o que é que ocorre agora. Falou-se de várias questões, respeito pelo espaço público e também respeito pela própria instituição Assembleia da República, e falou o Dr. Teodato Ronquan em relação a outros fóruns paralelos que estão a ser desenvolvidos para evitar o Parlamento. Seria isto que fragiliza o Parlamento em relação ao lugar onde se deve discutir os assuntos estruturais do país? Bom, eu penso que vamos olhar para o futuro. O mal atrás está feito, mas vamos dar fé aos deputados. Eu acredito que através disso que a televisão está a trazer, todos os deputados vão se retratando, cada um vai olhando para si e vai dizer, caramba, eu amanhã quero ser o melhor. Portanto, eu penso que esta é a grande mensagem. Vamos, a partir daqui, tentar ser o melhor. Agora, há outro aspecto que é importante, que é a liderança. De fato, depois de acontecer qualquer tipo de arruaça, de mal-entendido destes, também, quando há uma liderança como aquela que existe do engenheiro Lutero na nossa bancada, este tipo de coisas, de fato, são difíceis de acontecer. Portanto, eu penso que também a responsabilidade da liderança das bancadas, trazer à ordem aqueles que saírem dos carris. Mas o mais importante é que nós somos amigos, nós podemos discutir civilizadamente, nós podemos nos focalizar nos assuntos, nós não precisamos de nos insultar. Eu penso que isto é que é importante, isto é que devemos fazer para o futuro, porque isso é a nossa dignidade, está em causa das nossas famílias e do nosso país. Muito obrigado. Sr. deputado Macomice, o eleitorado que suporta a bancada parlamentar da Renamo, ou suporta a Renamo, está satisfeito com o nível de desempenho dos deputados da Assembleia da República? Obrigado. Bom, no sentido dos debates? Sim, no cômputo geral, sim, porque temos levado a mensagem como temos de interpretar melhor o sentido e a responsabilidade que o povo nos incumbiu. Uma delas é essa,
a criação da comissão de inquérito, o povo quer que seja uma comissão de inquérito alargada a outros setores da sociedade, estamos fazendo. Agora, em relação à qualidade dos debates, eu vi, passaram duas personagens, se eu tivesse matemática seria 50%, porque o outro também, hoje deputado, era também do grupo dos que ele está a condenar, fazia a mesma coisa. Eu lembro-me bem, a verdade é que a STV, por não ter imagem, porque na altura não existia como televisão, mas ele também tinha palavrões, faça a favor. Então, quanto a isso, é o que estamos a dizer. As emoções pessoais contam muito momento de discussão, mas, sobretudo, para a nossa questão, já dissemos que quando não atacam, elas quando atacam alguém que não tem condição de se defender como deputado, do ponto de vista regimental, nós sim levantamos e pedimos que a verdade e a justiça seja reposta. Mas, no cômputo geral, nós temos levado a mensagem e reiteramos que o povo, por ser seguro, a RENAMO não vai cansar enquanto não ser constituída uma comissão mista de inquérito para trazer à luz da verdade a questão das dívidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Manasse. Até que ponto, para a bancada parlamentar da Frelimo, respeito pelos partidos políticos da oposição e as suas respectivas posições na Assembleia da República é importante para garantir a coesão e inclusão no Parlamento? Bom, a Frelimo tem feito o seu papel e de uma forma significativa. É preciso sempre olhar que a Frelimo, o papel que tem feito de trazer à luz a razão às bancadas minoritárias do Parlamento, é sempre o desafio da Frelimo. Eu dizia aqui que nós é que apoiamos a criação do MDM como bancada dentro da Assembleia da República, porque através do regimento não tinham direito à bancada no mandato passado. E a Frelimo, visto que era um grupo que não tinha expressão como bancada, deu-se a necessidade de haver MDM como bancada. E essa questão dos debates, eu não vou entrar sobre as figuras que passaram ali, deram a sua opinião, e ainda bem que a Selma disse que eram deputados, são ex-deputados, e não gostaria de entrar em tentar perceber se o que disseram é ou não é, mas o importante é que não existem democracias perfeitas. As democracias têm que ser cada dia construídas, cada ano construídas, e este debate de pessoas, de ideias, tem que continuar dentro do Parlamento. Temos que cada vez mais cultivar um ambiente de cidadania, o respeito escrupuloso pelas leis e respeito entre nós. Acima de tudo, temos que respeitar o chefe de Estado como um órgão. Nós temos que perceber que já existe um Presidente da República e temos que respeitar a nós como deputados, respeitar a Selma como jornalista. Isto é o que todo cidadão, quando nasce, cresce, aprende em casa, na escola. Isto é que tem que ser o nosso espírito de cultura e de convivência. Eu acho que a Frelimo está a fazer a sua parte, tem responsabilidades históricas. As leis que entram para a Assembleia da República são propostas pela Frelimo, pelo governo da Frelimo. É preciso perceber que este país está sendo gerido pela Frelimo e estas leis todas a Frelimo põe na Assembleia da República para orientar, para dirigir melhor cada vez mais este povo. A responsabilidade de todos nós é de todos nós que contribuamos de fato para que o Parlamento cada vez mais se fortifique. Muito obrigado, Sr. Deputado Manasse, muito obrigado, Sr. Deputado Magomisi, Sr. Deputado Ronguane, pelas vossas contribuições aqui neste fórum. E nós voltamos no próximo bloco com mais informações. Veja, mediadores abandonam o país devido a questões de logística. No próximo bloco. Até já.